Bom dia para todos. Bora estudar mais capítulos do nosso livrinho. Tá até marcadinho aqui porque tem uma parte muito interessante que a gente vai fazer uma leitura junto. Hoje vamos ver o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4, ele é a última parte da primeira parte, porque eles separam o livro aqui para nós em algumas partes, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira parte, a Luciene falou a semana passada, né? Capítulo 1, 2 e 3, e ficou faltando o capítulo 4, que é a formação e treinamento e supervisão clínica. A primeira parte é estabelecendo o setting de formação. E aí a gente já vai começar a segunda parte, que é as intervenções em populações específicas, tá? Ó, para quem não viu o nome do livro, Intervenções no Online. Tá? Esse livro é novíssimo, em terapia cognitiva comportamental. Esse livro foi lançado esse ano. Então, a gente estudou. Quem não tiver aí a primeira aula, fala com a gente, que a gente pode mandar. E hoje, então, vamos para o capítulo 4 e o capítulo 5. Eu vou compartilhar a tela com vocês. A gente torce que fique tudo bem, que vocês vejam a tela bonitinha. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Ok. Ótimo. Então, agora o capítulo 4, formação, treinamento e supervisão clínicas remotas. E o capítulo 5, que é intervenções online para crianças, né? Com as crianças. Então, quem atende criança hoje vai ver bastante coisa bacana. Então, capítulo 4, a gente deixou aí o computador que a Lu colocou a semana passada, porque eu acho que é interessante a gente pensar até como nossas ferramentas, elas evoluíram, né? Então, antes a gente tinha uma internet de escada, hoje a gente já está falando do 5G. E quando a gente fala, então, do atendimento, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia de 2012, que permite que a supervisão no formato online fosse oferecida eventualmente, ou com uma atividade complementar à formação e aos treinamentos presenciais, e sugerindo aí, muitas pessoas perguntam, né? Qual é a ferramenta que você usa para o atendimento? Então, naquela época, sugeria-se, então, o Skype e o Message. E vale ressaltar que a gente teve uma alteração em 2018, né, 11 de 2018, pelo Conselho Federal novamente, que permitiu apenas atividade síncrona, ou seja, ao vivo, tá? Não poderia ser gravada. E registradas no EPSI. Com a pandemia, isso cresceu em 80% os acessos remotos, tanto para psicoterapia como supervisão, treinamentos e cursos. Essa resolução, ela falava muito da questão da formação de psicólogos, tá? Então, quando fala de supervisão aqui, para as aulas mesmo de graduação em psicologia. E isso foi aprimorando-se conforme o ano, e pós-pandemia a gente sabe que muita coisa mudou. A Luciene trouxe semana passada, eu vou ressaltar aqui de novo, que os atendimentos online, eles já acontecem há uns 20 anos, né? Então, o Conselho Federal, ele precisa ir atualizando realmente aí, né, as regras, resoluções de como isso deve funcionar. E a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre isso, dos atendimentos, das supervisões remotas, tá? Como que elas têm que acontecer. Então, se vocês quiserem ler, o número, né, da lei do Conselho Federal está aí para vocês, vocês podem se aprofundar nelas também, tá bom? Então, a supervisão clínica no contexto brasileiro. A gente tem muita coisa de conteúdo de pesquisa científica mesmo, tá, gente? De artigos, de livros, fora do Brasil. No Brasil, isso ainda é pouco. Pensando em criança, é menor ainda. Então, vale aí para vocês que estão em formação ou que querem fazer uma pós-graduação, trazer material, principalmente para atendimento online,
para crianças e adolescentes. E com tantas inseguranças nos atendimentos, a LAPIC, né, que é o Laboratório de Pesquisa de Integração Cognitiva Comportamental da USP, elaborou durante o processo de pandemia, então isso é super novíssimo esse trabalho, está disponível tanto aqui no livro que a gente está estudando, como aí, né, nas pesquisas científicas, vocês podem achar também se for pesquisar, um programa de necessidades supervisores quanto à necessidade de intervenções remotas. Então, o material que a gente também pode utilizar, incluindo atividades como roleplay, gravações de sessões terapêuticas, agenda e plano de ação, para assim formar estudantes de psicologia mais aptos ao atendimento, tá? Eles viram que durante o processo de pandemia, que a gente não podia ter o atendimento presencial e nem as aulas, né, no caso de formação, ia ficar muito restrito o conhecimento desses alunos. E para eles não perderem conteúdo, fez aí então um estudo e teve um programa mesmo para esses alunos, esses estudantes de psicologia não saírem prejudicados de sua formação. E super deu certo. Houve aí um treinamento com supervisores, professores, né, aqueles professores de supervisão, e depois isso foi passado para os alunos. E deu um resultado muito bacana. O feedback de supervisão estruturadas foram bastante positivas, não deixando elas soltas ou à deriva, né? Então eu coloquei aqui, visto a nossa supervisão. Então a nossa supervisão de segunda-feira, ela sempre é pensada antes, né? A gente pede para vocês, mandem os casos, até a aula, muitas vezes tem a ver com o conteúdo de casos que vem aparecendo. Então quando a gente faz isso planejado, fica muito melhor, tá? Oferecendo videoconferências e trocas de mensagem pelo WhatsApp em encontros de mais ou menos 1h30. Se formos trazer também para a nossa supervisão, a gente também tem um grupo de WhatsApp, onde a gente também troca conteúdo, a gente conversa nesse grupo, e a aula ao vivo, como a gente tem na segunda-feira. Deve-se sempre lembrar, contar, né, com a ética profissional e manter os seus registros arquivados. Então, como a gente fala, os casos aí a gente não grava por uma questão ética e profissional, mas as aulas sim, a gente grava elas porque é um registro que a gente pode ter aí do conteúdo que vocês também estão aprendendo com a mentoria aqui em TCC, ok? Então, quando a gente vem para o capítulo 5, que eu acho que é a melhor parte aqui para intervenções com crianças de forma online, eu percebo que alguns profissionais acabam tendo medo. Mas como que eu vou atender uma criança, né, de forma online? E material, como que vai ser isso? Como que eu vou contar com a ajuda de quem? A criança não vai ficar na frente de um computador? Gente, se a gente pensar na realidade das nossas crianças e adolescentes hoje, elas sabem mexer muito mais do que nós. Então, observe assim, estudos de caso que crianças que às vezes no setting, no consultório, no atendimento presencial, elas eram mais tímidas, mais retraídas. E que no online elas se soltaram muito mais. E aí, né, o que o Estatuto da Criança e Adolescente fala, o ECA? Considera-se criança indivíduo até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? O ECA é uma lei aí de 1990 e a gente estuda na formação de psicologia o ECA, né? Então ele é importante, a gente precisa saber ali os direitos, né, das crianças e adolescentes. E os primeiros anos de vida, eles são de maior plasticidade cerebral. Então, quem faz neuropsicologia, quem gosta de estudar sobre isso, a gente fala disso o tempo inteiro, né? E o que isso quer dizer? Eles aprendem muito nessa idade. E a gente precisa levar isso em consideração. Que os pequenos, eles pegam as coisas muito mais rápido. Então, o atendimento online com eles super funciona também, tá? E a Lu, depois ela pode contar um pouquinho pra gente, tá?
E os desafios vivenciados nesse momento estimulam a integração entre diversas fontes sensoriais. No início, os estímulos são mais comportamentais. Vocês vão ver aí, né, que as respostas, principalmente motoras. Mas o surgimento dessas habilidades vai para a aprendizagem futura de habilidades cognitivas e sociais. Então, tudo com moderação, como a gente fala, é extremamente importante. As nossas crianças hoje, elas têm uma capacidade de aprendizagem muito mais rápida do que antigamente, né? A maioria das mudanças acontece entre 5 e 7 anos, quando há transição entre a idade de pré-escola para a idade escolar, né? Então, aquele ensino infantil para realmente a aprendizagem que eles vão começar. Nessa fase, compreende ideias mais complexas, assim como tem mais compreensão sobre o outro e sobre si. Há ainda a ampliação dos processos de modulação, uma vez que procuram outros modelos para seguir além de seus pais. Então, a partir daí, né, eles vão se espelhar nos professores, nos amiguinhos, nos youtubers, né, porque está em alta isso também, e vocês vão ver que o pai e a mãe não vai ser o único modelo para eles. Eles vão começar a olhar outras pessoas. Entre 7 e 11 anos, são desenvolvidas maiores capacidades intelectuais e raciocínio lógico, assim como sentimentos morais e de cooperação. Tais habilidades são importantes para o desafio que chegam até a adolescência, né? Então, quando chegam ali na adolescência, vêm os conflitos, mas a gente vê que a criança, a partir ali dos 5, 7 anos, já vai começando fazendo uma transição das capacidades cognitivas. Então, super a gente consegue fazer atendimentos online com ela. E aí, isso eu achei muito bacana e muito interessante. O que eu posso usar no processo da terapia com essas crianças, então? Precisamos usar a tecnologia ao nosso favor, né? E a literatura, ela trouxe aí para o atendimento infantil e online algumas tecnologias já existentes, apesar de ter pouca literatura falando sobre aplicativos específicos, né? A gente sabe que existem, e existem, eu coloquei aqui até umas figuras para ver se vocês conhecem, se vocês utilizam com os seus pacientes, mas que são extremamente interessantes, né? No atendimento pode acontecer de forma assíncrona, então não precisa ser ao vivo, e síncrona. E se diferenciam no custo e na indicação e no ambiente ao quais estão inseridos. Esses podem aumentar a efetividade das intervenções, principalmente quando a gente fala de TCC, que somos nós aqui do grupo. Assim, torna-se necessária atividades digitais, como o WordWall, o Graft, o Robox. Alguns aqui eu até não conhecia, né? O PKXD e vídeos do YouTube. E ainda materiais elaborados pelos terapeutas de forma digital. E aqui eu coloquei um que é o nosso, que são jogos de pensamento, tá? O que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente pode tanto jogar com o nosso cliente e ver quais são as habilidades, frustrações, como ele se comporta no jogo, na sessão mesmo, e aí você vai ter que utilizar uma plataforma que você consiga, de forma síncrona, ver tudo isso. Então, hoje a gente sabe, igual estamos utilizando aqui o Zoom, a gente consegue compartilhar tela com o nosso paciente, né? Algumas outras ferramentas também podem fazer isso. A gente também pode usar como ajuda o WhatsApp, né? E aí trocando mensagem com esse paciente de áudio ou de texto mesmo, dependendo da idade, vai ser mais áudio, porque ele pode não estar alfabetizado, e jogando junto. E também em alguns casos, como habilidade social, TEA, também, a gente pode trazer alguém da família para jogar junto e ver como que é a interação em grupo, como que esse nosso pacientinho, esse nosso cliente vai se comportar num jogo digital com um outro membro da família ou um coleguinha.
que também pode ser virtual ou não. Tem alguns jogos que eles são bem interessantes porque ele tem uma construção. E essa construção vocês podem ver sessão a sessão como que está sendo o desenvolvimento cognitivo, né, a expansividade cognitiva desse seu pacientinho. E é bem interessante. O YouTube também é muito utilizado, né, como vídeos, que a gente pode passar tanto de forma real ali, então síncrona com o nosso paciente, como a gente também pode mandar como liçãozinha de casa para ele assistir. Tanto pode ser um vídeo nosso, falando de alguma ferramenta, dando alguma dica, né, ajudando aquele nosso paciente, que a gente pode subir para o nosso canal do YouTube, como pode ser algum canal também que vocês utilizem para psicoeducar os seus pacientes, tá? Então, Rê, dá para trazer então o modelo cognitivo para pequenininhos? Muito, dá sim. Então, a gente consegue explicar o modelo cognitivo, a gente consegue explicar pensamentos distorcidos para os nossos pacientes, a gente consegue trabalhar crença com os nossos pacientes, pequenininhos também, né? A gente vai ter que usar da criatividade, a gente vai ter que ter sessões mais estruturadas para falar com os nossos pacientinhos, mas dá super certo, né? Se vocês quiserem, depois vocês me lembrem aí do grupo, né? Que eu mando para você o nosso aqui de jogos dos pensamentos disfuncionais, porque eles têm uns exemplos bem legais e a criança vai clicando. Dá para jogar tanto no celular como no notebook. Então, é bem interessante. Então, aqui tem exemplos do livro, tá? De materiais para criança e o atendimento e a idade. Então, podemos utilizar para mediação como o Cogni. Então, a gente também pode utilizar aí com criança, tá? O Cogni é mais famoso. E o TUS 4 Life, meu marido falou que não é assim que fala. Mas é jogos para a vida, né? Ele foi bem citado no livro e eu acho bastante interessante. Em estudos de revisão, né, em 2020, encontraram um impacto positivo do uso e estratégias da gamificação para a redução de sintomas de crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Então, olha que interessante, você que quer atender déficit de atenção e hiperatividade com crianças, a gamificação vale muito a pena. E o que é isso, né? Porque a gamificação está muito em alta. A gente já utiliza muito gamificação na TCC. Então, você vai passar alguma coisa para o seu paciente, né? Algum material, alguma tarefinha. Ele cumpriu, ele vai ser contemplado aí com alguma coisa. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz. A minha gamificação foi em cima da autocompaixão. Então, eu montei um baralho de autocompaixão, que a pessoa ia ler todos os dias aquela frase, e o que ela ganhava com isso é um bem-estar, gentileza e desenvolvimento da autocompaixão. E ela ia desenvolvendo, então, mais autocompaixão e baixando o seu criticismo no decorrer do dia a dia. Isso é gamificação. Se você tiver um feedback positivo sobre o que o seu paciente está fazendo, está sendo gamificado. E vocês podem estruturar uma sessão inteira, um tratamento inteiro gamificado para o seu paciente. Com criança, isso é muito importante, não tem como ser de outra forma, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? De jogos, nomes de jogos, a idade de jogos, faixa etária aí, como funções executiva, motivação comportamental, estratégias de vida diária, planejamento, organização e habilidades pós-sociais. Temos para os mais pequenininhos aqui também, tá bom? Vocês vão ver que existe alguns que são para videogames, outros que são online e que vocês podem treinar com eles sim, tá? Mas é de videogame. Então, a mãe pode ajudar dando feedback ou gravando ele jogando e depois, na sessão, ele vai contar como que foi essa experiência, o que ele aprendeu. Como esse, né, clássico do PlayStation 1, que treina controles inibitórios e atividades nas tarefas, tá? De 6 a 4 anos aí. A gente tem
até ali um jogo para 15 anos, né, que é um treino de relaxamento com o biofeedback, então de 5 a 15 anos. Então tem bastante material que a gente pode utilizar para trabalhar impulsos, respirações, padrões, né? A gente pode trabalhar ansiedade, a gente pode trabalhar habilidades motoras, a gente pode trabalhar esquerda-direita, né? Com os pequenininhos. Então, a gente pode trabalhar funções executivas e esse material ajuda demais na demanda daquele paciente, ok? E, né, então, eu coloquei aqui o site, se vocês quiserem, de 2 aplicativos aí, que observa que grande parte das crianças e adolescentes sofrendo de problemas de saúde mental não recebe a atenção e os cuidados necessários, né? E durante o processo de pandemia, a gente vê a importância do atendimento remoto. Estratégias para essa problemática, foi elaborado um videogame para ser jogado de forma online, que é o Hatchink. E ele foi criado para ser um jogo terapêutico, oferecendo recursos baseados na TCC para estimular resiliência psicológica em crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Algumas crianças, né, de menos idade, conseguem jogar eles também, tá? O jogo ensina a desenvolver estratégias para lidar com emoções e sentimentos desagradáveis de sentir, tais como ansiedade, raiva e tristeza. Outro, para crianças de 8 a 13 anos, é o Lear to Dairy. Eu não achei, gente, eu achei só uma figura, mas eu vi que dá para baixar, no celular, tá? Baseados também na TCC. Todos eles estão citados no livro, houve uma pesquisa, houve aí uma procura sobre esses jogos para poder indicar aí para a gente utilizar com os nossos clientes. E eles são, que pode ser utilizado de forma online e remota aí com os nossos pacientes. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, prontuário, tá, faço atendimento digital, né, online, síncrono. Como que eu vou fazer o registro? Precisa ser feito os registros. Eles também devem ser feitos, mesmo nos atendimentos online. Deve ser incluído anotações dos procedimentos realizados pela comunicação online ou de forma física ou eletrônica. Então, você pode continuar tendo um prontuário físico e lá você vai ver, né? Você pode colocar, atendi o Joãozinho no dia 22, jogamos Roblox de forma online pela plataforma tal, observou-se mais resiliência ao produzir o seu jogo, conversamos sobre isso ou sobre aquilo. Você vai ter que anotar. Ou mesmo de forma eletrônica. Quando eletrônica, vocês precisam tomar cuidado com a segurança de dados, tá? E no físico, armário com chave. Quando a gente fala de segurança de dados, a gente também precisa pensar que precisa ter backup. Então, eu salvo na nuvem, com senha, né? Tá pictografado, você tem que ter um backup disso. Um pendrive, uma memória externa, vocês precisam ter, se de uma forma perder, vocês vão ter em uma outra forma ali para resgatar o prontuário do seu paciente, tá? Isso é uma norma do CRP, então vocês também precisam ter isso daí sempre atualizado. Se for necessário, a autorização dos pais é responsável para o atendimento online, né? Quando é menor de idade, a gente precisa mesmo online, mesmo que os pais estejam sabendo, é importante ter isso registrado. E o terapeuta precisa pedir permissão, afinal de contas, vamos estar entrando dentro da casa dos nossos pacientinhos. E, em alguns casos, os pais participam da sessão, sim, tá? Como assim eu vou estar entrando? Muitos pacientes levam a gente no celular e eles querem mostrar. Vem conhecer meu quarto, vem conhecer a minha cachorra, vem conhecer o meu quintal, vem conhecer onde eu brinco. E a gente precisa ter essa permissão, a gente precisa pedir licença. Estou entrando dentro da sua casa.
A gente tem que ter essa questão ética muito séria no online também, ok? Eu e a Lu. Então, eu vou tirar aqui a tela, porque eu quero falar com vocês de um estudo de caso que eu achei muito interessante. É um caso pequeno, tá? Mas é um caso aqui, olha, do Bruno, de 8 anos, com diagnóstico de transtornos de TEA, né? De autismo. E dispraxia. Veio para o atendimento online devido à queixa de relacionamento e este diagnóstico. A terapeuta observou que Bruno estava brincando com funcionalidade, correspondendo aos comandos dados por ela, mas faltava interagir com outras crianças. Então, ele só interagia com a terapeuta. Ele verbalizou que queria jogar Minecraft, quem não conhece, né? E que a terapia era chata. A terapeuta sugeriu conhecer o mundo do Bruno por meio do jogo. Logo que a terapeuta teve acesso ao jogo, percebeu grande potencial, já que o Bruno exibia raciocínio extremamente rápido e assertivo nas estratégias. E ele estava planejando com muita rapidez no raciocínio lógico dentro do jogo. A terapeuta verificou que Bruno, se ele gostava de encontrar com outras crianças dentro do jogo, e ele aceitou. Assim, a terapeuta contatou os pais, então pediu a autorização e com outras crianças. E após a autorização dos pais de Bruno e de Vinícius, foi agendada a primeira sessão colaborativa das duas crianças dentro dos jogos online. Cabe ressaltar, a terapeuta também estava participando do jogo para intermediar as intervenções entre as crianças. Vinícius, de 8 anos, uma criança neurotípica sem diagnóstico, sinalizava traços de ansiedade. Foi convidado a jogar com Bruno e ficou interessado em tudo que ele tinha construído dentro do mundo inverso de Minecraft. Assim, os meninos foram estimulados inicialmente pela terapeuta a construir uma casa para os dois, sendo que, no decorrer da sessão, outros projetos conjuntos foram sendo apresentados. Nesse caso, a terapeuta fez 4 sessões em conjunto com o seu pacientinho e com o Vinícius, que foi convidado, e teve uma interação muito boa, de forma compartilhada e respeitosa. E viu que o Bruno também agia assim com o Vinícius. Ela percebeu que o vocabulário do Bruno evoluiu visivelmente. Seu repertório enriqueceu. Ele passou a contestar e expressar seus desejos e esperar ansiosamente pelo dia de brincar com seu colega. No início, o Bruno quase chorava ao ter que finalizar o jogo, mas aos poucos aceitou bem seu término, pois a terapeuta passou a avisá-lo quando o jogo ia acabar. Foi feito um acordo de começar a sessão da terapia com psicoeducação das emoções e autoconhecimento do corpo. Depois, ele conseguisse fazer todos os estímulos propostos. Poderia jogar o Minecraft. Bruno aceitou bem o combinado, uma vez que a terapia não era mais aversiva para ele. Então, olha como o jogo ajudou na construção de um processo terapêutico e uma empatia. Ele achava as sessões chatas e o jogo ajudou a deixar a sessão mais lúdica, mas mesmo assim ela conseguiu trabalhar muitos estímulos com esse paciente. Então, bora para o mundo virtual, mesmo com crianças, vamos perder esse medo, porque vale muito a pena fazer também atendimento online com criança. Eu espero que todos tenham gostado da aula de hoje e a semana que vem a gente se encontra.